Hoje nós vamos falar desta série de Isaías, capítulo 11, se você quiser já abrir a sua Bíblia aí. Isaías 11, a partir do versículo 10 até o 12, versículo 1 a versículo 6. Aí alguém diz assim, tá, mas não existe ali capítulo 11, capítulo 12. Essa divisão originalmente não existia, foi colocado para facilitar, mas alguns textos da Bíblia nós percebemos que ele ultrapassa essa divisão de capítulos, então a gente ultrapassa também porque é o mesmo assunto. Eu quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos ler na Bíblia mesmo esse texto de Isaías capítulo 11, a partir do versículo 10 até o versículo 12, 6. Diz assim: Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramá e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente, contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e, ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer que o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como que houve para Israel no dia que subiu da terra do Egito. Capítulo 12. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai o que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandes. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Facinho, facinho. Graças a Deus. Muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, só para nós entrarmos aqui, propriamente dito, vamos fazer uma rápida recapitulação do capítulo anterior para nós podermos caminhar e entendendo o que está acontecendo aqui no restante do capítulo 11 e o capítulo 12. O tema da mensagem é Jesus, a bandeira para as nações. Então, na leitura do texto, você já percebe que realmente é isso que o contexto ou um tema central dessa leitura, ele aponta para isso. Aí você vai dizer, poxa, mas Jesus no Velho Testamento, então troca aqui, Messias, o Messias, a bandeira para as nações, que é a mesma coisa. Então, a gente já percebe que o centro do estudo, da leitura, ele aponta para Cristo, ou para o Messias, ou para Jesus, para ficar mais fácil para o nosso entendimento, como sendo a bandeira, o estandarte das nações. No estudo anterior que nós fizemos, no capítulo 11, de 1 a 9, nós aprendemos que no reino de Deus não há espaço para orgulhosos. A Bíblia ela fala justamente sobre isso, sobre a derrotada dos orgulhosos. Também aprendemos que haverá um espaço, um tempo, fica difícil nós falarmos num local físico, mas um local onde o Messias reinará com a sua justiça. E ali ele fala que o seu cinto será
a base, ou a equidade será a base, a justiça será a base. Ele não julgará por vista, ele não julgará porque alguém falou para ele fazer, mas ele julga retamente. E ainda nós percebemos um outro período de paz, de tamanha paz, onde animais dos mais altos níveis de ferocidade andarão tranquilamente um com o outro. Inclusive, eu brinquei aqui no estudo com alguns irmãos, dizendo, você deixaria o seu filho, o seu bebê, brincar com uma cascavel, com uma urutu-cruzeiro ou com uma jararaca? Então, nesse tempo, a Bíblia fala que a criança brincará com a serpente, com a áspide, e não terá problema nenhum. Então, nós entendemos que é um período de paz, pode ser um tempo real, literal, mas nós vamos entender com um espírito de paz haverá nessa época. Os animais ferozes não terão mais vontade de devorar ninguém. Nós entendemos que nesse tempo, nesse período, é um período onde o pecado não reinará mais. Então, é a concretização do término da atuação do pecado. Os estudiosos dizem que nós fomos libertos da culpa do pecado, nós estamos sendo libertos do poder do pecado, e nós seremos libertos da presença do pecado. Então, essa libertação da presença do pecado é nesse estágio, nesse período de paz, na vida eterna, na glorificação. Graças a Deus por isso. A partir do versículo 11, então, nós vamos ver que a atração do Messias, que ele traz a todo o povo, a todas as nações, línguas, tribos, em todos os lugares. E ele é colocado como uma bandeira hasteada. Aqui ele traz como estandarte, mas é a mesma ideia, o mesmo nome, a mesma tradução, de uma bandeira hasteada. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, você vai ver que ele cita 3 ou 4 vezes naquele dia. Naquele dia. Esse naquele dia não significa um dia específico, é segunda-feira, não, é um período de tempo. Ou seja, é a mesma coisa quando nós vemos na Bíblia os últimos dias. Não é lá, os últimos dias vai ser lá na grande tribulação. Não, os últimos dias é desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, nós estamos nos últimos dias. Aqui, quando ele cita naquele dia, é um período de tempo que possivelmente já iniciou quando Cristo veio. Muito bem, então vamos ler de novo agora de forma bastante pausada, e eu vou fazendo de texto em texto, Isaías capítulo 11, 10 a 12, somente. Ele diz assim: naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramade e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. A raiz de Jessé, eu só vou citar aqui, mas eu tenho certeza que os irmãos já identificaram e sabem. Quando ele fala aqui da raiz de Jessé, ele está falando de Cristo, de Jesus. Ele está falando, e ele não cita quem era Jessé, pai de Davi. Então, quando ele fala da raiz de Jessé, ele está falando da descendência de Davi, ele está falando do pai de Davi, ele está falando da vinda do Messias. Então, a raiz de Jessé é o Messias, é Cristo, é o Senhor, o nosso Senhor e Salvador. E é interessante que a leitura do texto deixa-nos muito claro que o povo exclusivo do Senhor não é um povo somente. As pessoas dizem assim, mas o povo escolhido do Senhor é o judeu. Não, não é. Nós percebemos que o Senhor tem os seus em todos os lugares. E quando a bandeira do Senhor está estendida, é para atrair, se você prestou atenção, é atrair pessoas de todos os lados. Ele cita ali Egito, ele cita Síria, ele cita Páfros. O irmão Augusto leu aqui agora há pouco do conchavo que o reino de Judá fez com o Egito para libertá-lo. Ou seja,
mesmo os seus inimigos, a Bíblia diz que lá haverá pessoas que crerão no Senhor. Então, Cristo é uma bandeira hasteada para todas as nações, tribos, línguas, povos. Ele tem os seus em todos os lugares. Isso não é exclusividade de um povo. O Senhor tem pessoas reservadas em todos os lugares, ou eleitas em todos os lugares. Eles têm os seus. Ele fala da ascensão dos gentios ao seu trono. Ou seja, nós somos gentios. E ele fala de que nós fomos também chamados para fazer parte do seu reino. Não somente os judeus, mas nós também fomos chamados. E a partir da vinda de Cristo, isso precisa ficar muito claro, que não existe uma segmentação, uma separação. O povo judeu é o povo especial, o gentio é aqueles que ninguém queria. Não, existe um Israel celestial, onde nós fazemos parte deste Israel celestial, que é o povo de Deus. Não tem mais separação, dos dois ele fez um, judeu e gentio, nós somos parte do povo de Deus, tanto quanto o judeu. E quando Paulo ele escreve a sua carta aos Romanos, ele fala justamente sobre esta expansão do Evangelho. Romanos capítulo 15, versículos 8, 9 e 12, Paulo fala sobre essa expansão do Evangelho. Olha o que ele diz aqui. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Veja bem, Paulo escrevendo para os romanos, um monte de anos depois, cita justamente essa passagem de Isaías, que fala sobre a ascensão ou a inclusão dos gentios no reino de Deus. E ele deixa aqui muito claro, nele, ou seja, em Cristo, no Messias, no Salvador, os gentios esperarão. Irmãos, nós somos o povo de Deus hoje. Aquele que crê faz parte do povo de Deus. Então, nós temos esse privilégio hoje, como gentios, de falar que nós fazemos parte do povo de Deus e nós somos filhos de Deus, não pelo nosso mérito, mas porque o Senhor nos tornou filhos dele. Pois bem, a bandeira do Evangelho, ela está hasteada, como eu disse há pouco, e vou repetir isso durante todo o estudo, a todos os povos, língua, tribo e nação. E ele foi colocado como pendão, como bandeira para isso. A bandeira, ela será hasteada para atrair, aqui no texto, para atrair os povos, e nós vamos ver que esse texto aqui, nós precisamos entender que a profecia que Isaías estava profetizando, ele estava vivendo aquele contexto, ele estava passando por aqueles problemas. Então, aqui é uma profecia, algo escatológico, aconteceria no futuro. Mas nós não podemos esquecer que Isaías ele estava sofrendo aquelas consequências ali da guerra. Então, quando nós vamos ver uma profecia nesse sentido, nós precisamos voltar para o contexto para entender, mas o que significa isso? Por que ele está falando isso? Então, quando ele diz aqui que a bandeira será hasteada para atrair os povos para a salvação, ele está fazendo um contraste de Isaías 5:26, quando o Senhor chama os inimigos de Israel para castigar Judá e Israel. Olha o que diz 5:26. Ele levantará um estandarte, uma bandeira, para as nações distantes e lhes assobiará, para que venham das extremidades da terra, e eis que elas vêm rapidamente com toda a pressa. Quem foram essas nações aqui? A Síria, que fez um conchavo com o reino do norte para destruir o reino do sul, os assírios com Tiglat-Pileser, depois Senaqueribe, com o Egito. Ou seja, o Senhor, ele levanta uma bandeira e as nações inimigas, elas atendem ele ser chamado, porque é o Senhor que está chamando.
Só que aqui, Isaías está dizendo o seguinte, que esta mesma bandeira, agora ela não está sendo levantada para castigo, mas ela está sendo levantada para salvação. Olha que contraste maravilhoso, você entendeu? Ele está fazendo uma profecia escatológica, uma profecia futura, dizendo, olha, da mesma forma que o Senhor atraiu nações inimigas para castigar vocês, agora ele levantará o Messias, ele levantará o ungido, ele levantará, num termo teológico, o tronco de Israel, o renovo, o ramo que nós estudamos no domingo passado, e este ramo é uma bandeira que será hasteada para a salvação de todo aquele que crê. Mas isso é extraordinário, quando nós entendemos de forma muito séria que Cristo veio e ele atrai todos os seus a ele. E Jesus mesmo, ele deu aos seus discípulos ordem para a expansão do evangelho em todos os lugares. Eu coloquei aqui 4 textos, não vou projetar e só vou citá-los. Primeiro, em Mateus 28:19, ele diz para os seus discípulos que eles deveriam fazer discípulos em todas as nações. Em Marcos 16:15, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Em Lucas 24:47, ele diz que era para os discípulos irem pregar arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações. Atos 1:8, ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, sempre houve a orientação do Senhor para que o evangelho fosse pregado em todas as nações. Por isso que Cristo, o Messias, o nosso Senhor, é uma bandeira hasteada para a salvação dos eleitos em todas as nações. Não existe mais um povo seleto exclusivo. Todos têm acesso ao Senhor, como ele chamar. Quando Paulo ainda escreve... deixa eu fazer um comentário aqui, por favor, antes que alguém entenda de forma equivocada, a gente tem que explicar. Eu não estou falando aqui de universalismo, eu não estou falando aqui de salvação geral, que todo mundo vai ser salvo. Eu não estou falando isso, eu estou falando aqueles que creem no Senhor, de todas as tribos, línguas, povos e nações serão salvos. Porque às vezes a gente fala, então, para um pouquinho, mas então você está falando o seguinte, que todo mundo vai ser salvo. Não, não é isso que a Bíblia diz e não é isso que nós cremos. Nós cremos que aqueles que são eleitos do Senhor, aqueles que creem verdadeiramente no Senhor, aqueles que o Senhor chamar, esses de todas as tribos, línguas, nações, eles virão. Porque é o seguinte, alguém já disse, eu concordo plenamente, que o Evangelho ele está latente a todas as nações, mas patente aos seus. Qual a diferença disso? Qual a diferença entre latente e patente? Se eu estiver bem nas minhas traduções, latente significa oculto. Então, o Evangelho ele é oculto para muita gente, só que ele é patente aos seus. Ou seja, é só você olhar para você mesmo. O Evangelho ele era latente para você. Você não tinha compreensão nenhuma, você não tinha interesse nenhum, você não queria ler a Bíblia, você não gostava disso. Isso para você era coisa de ignorante. Mas a partir do momento que o Espírito Santo revelou o Evangelho, revelou Cristo, o Evangelho passou a ser patente para você, passou a ser revelado, passou a ser interessante, passou a fazer parte do seu cotidiano. Você começou a gostar desse negócio. Então, é isso que nós estamos falando, que não significa uma salvação universal, significa aqueles que são salvos em todas as tribos, línguas, povos e nações. Muito bem, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, e também no capítulo 15, esta era a intenção dele, ou seja, a expansão para todos os lugares. Olha aí, 15, 20 e 22. Ele diz assim, olha que interessante. Esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado. Ou seja, onde o Evangelho já tinha sido anunciado, pregado, ali não era o interesse e o propósito de Paulo, mas para não edificar sobre fundamento alheio.
Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo o que nada tinha ouvido a seu respeito. Ou seja, isso aqui é mais ele está ratificando a necessidade da expansão do Evangelho e da pregação do Evangelho em todos os lugares. E a proposta de Paulo, ela vem ao encontro do que nós estamos falando em Isaías, de estender o seu Evangelho. E até nessa carta mesmo, que eu me lembro, de Romanos, onde ele diz assim aos romanos, a minha intenção é ir pregar o Evangelho na Espanha. Eu vou até vocês, mas dali eu vou pregar o Evangelho na Espanha. Acho que ele está lá no final de Romanos. Ou seja, ele não queria nem ficar ali, ele queria ir além do que ele estava. Ou seja, eu vou pregar o Evangelho lá na Espanha, porque lá tem muito campo de pregação e aqui ainda não tem, já acabou o campo de atuação aqui. Isso é fantástico, porque isso também deve ser a nossa intenção e o nosso comprometimento com o Senhor, da expansão do Evangelho em todos os lugares. Muito bem, voltando para o texto de Isaías, mais uma vez ele cita naquele dia acabará a inveja entre Efraim e Judá. O irmão Augusto leu aqui, entre o reino do sul e o reino do norte, entre judeu e israelita. Naquele dia, como ele diz aqui, capítulo 11, de 13 a 14, ele diz assim, a inveja de Efraim acabará. Efraim aqui é reino do norte. Mas por que não reino do norte? Porque Efraim era a maior tribo do reino do norte. Aí você vai pegar assim, quando fala do reino do sul, às vezes ele fala de Judá. Por que Judá? Porque era a maior tribo do reino do sul. Então Efraim aqui é reino do norte. A inveja de Efraim acabará. E os adversários de Judá, reino do sul, serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim, duas tribos, dois irmãos. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus, ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Ou seja, toda aquela discórdia, toda aquela guerra, toda aquela briga que existia entre o reino do norte e o reino do sul, acabaria na vinda desse Messias, ou quando essa bandeira for hasteada. E isso é interessante porque, segundo os estudiosos, nós percebemos isso em 3 ou 4 situações. A primeira delas acontece quando o povo do reino do sul, o reino do sul, ele foi levado cativo. Todos nós já estudamos sobre isso. Não sob a tutela dos assírios, mas eles foram levados cativos sob a tutela de Nabucodonosor. Foi levado pelos babilônicos e não pelos assírios. E eles ficaram cativos 70 anos. Quando eles voltaram do cativeiro, é interessante que Crônicas diz isso, alguns diversos do reino do norte vieram com eles e moraram em Jerusalém, no reino do sul. Ou seja, aqui a gente já percebe que não havia mais diferença, não havia mais briga, não havia mais contrariedade. Então, essa é uma primeira passagem que diz a respeito destes 2 versículos. Uma segunda interpretação que acontece a respeito de quando que aconteceu essa dissolução, essa quebra, que não teve mais essas brigas, foi justamente na pregação de Jesus. Jesus pregou o evangelho tanto na Judéia quanto na Galileia. Ele pregou o evangelho em todo o território, ou seja, não havia mais esse tipo de separação entre judeu e israelitas. Uma terceira interpretação, ou a concretização, ou mais um ponto para ser avaliado, é justamente no Pentecostes. Vocês lembram que no Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali quando os apóstolos começam a falar, tinha gente do mundo inteiro. Tinha inclusive judeu, tinha inclusive israelita, é uma outra forma. E uma quarta interpretação acontece no dia 14 de maio de 1948. O que acontece no dia 14 de maio de 1948? Foi quando Israel se torna nação. Quando Israel se torna nação e o povo os judeus começam a voltar para Israel. Então, como é um texto muito difícil
que não dá para cravar, é isso. Então você tem 3 ou 4 interpretações a respeito deste assunto. Muito bem, no versículo 15 e 16, nós verificamos a preparação do Senhor para todas as coisas, ou para que todas as coisas aconteçam com o seu propósito. Olha só, o Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Irmãos, quando o povo saiu da terra do Egito, o que o Senhor fez com o mar? Se você olhar lá aquele texto, tem um detalhe naquela passagem que às vezes nós passamos assim despercebidos. Ele diz assim, e o povo passou a pé seco. Ou seja, o povo caminhou e não havia água. A água ela foi separada, o Senhor abriu e o povo passou a pés secos. Aqui ele representa o seguinte, o povo passaria com sandálias. Ou seja, não há água. O que significa isso? Que o Senhor removerá todos os empecilhos para que o evangelho seja anunciado. Ou seja, a determinação do Senhor é que o evangelho pregue em todos os lugares. O que eu coloquei aqui é que da mesma forma como Deus proporcionou uma passagem seca pelo Mar Vermelho no primeiro Êxodo, Ele removerá qualquer obstáculo para que o segundo Êxodo aconteça quando o seu povo retornar, ou quando o povo retornar para o Messias que estará como uma bandeira hasteada. E mais uma coisa, a graça divina, ela vence as oposições. A graça, ela vence as oposições. Muito bem, nós vamos caminhar para o capítulo 12. E o capítulo 12, ele é, assim, extraordinário. E o capítulo 12 nós vamos conseguir aplicar muito mais para a nossa realidade. Mas antes disso, como eu disse, nós precisamos entrar no texto, ou seja, melhor que isso, voltar ao texto, entender o que estava acontecendo. O profeta, ele profetiza aqui, mas ele estava vivendo aquelas catástrofes, ele estava vivendo aquela perseguição, ele estava vivendo aquela guerra, e ele profetiza ali inserido naquele contexto. Por isso que, às vezes, a gente lê o texto, alguém diz o seguinte, como é que você deve preparar uma mensagem? Alguém diz assim, leia, 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 até que o texto solte as suas verdades. E isso é uma realidade. Quando você lê, eu li uma vez. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu caí de joelho. Falei, Senhor, misericórdia, o que eu vou falar sobre isso aqui? Tem nada para falar, porque parece que tudo é nebuloso, tudo é estranho. Eu não conseguia entender nada disso daqui. Falei, Senhor, tem misericórdia, eu vou parar com Isaías agora. Entendeu? Porque cada dia parece que vai ficar mais difícil o negócio. Mas aí você vai lendo, aí você vai lendo, aí você vai lendo, aí você vai orando, você vai pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia, que eu continuo não entendendo nada. Até aí o texto parece que começa, o Espírito Santo parece não, ele é misericordioso da gente, e aí ele vai trazendo puxa, que legal isso aqui, não tinha pensado nisso, olha que interessante. Então, é bem isso. Então, nós precisamos entender o que Isaías está dizendo. Ou seja, o povo de Judá era um povo que ouvia as profecias, só que o Senhor disse que eles não iam ouvir. Aliás, deixa eu refazer a frase. O povo de Judá era um povo que estava ouvindo o profeta Isaías profetizar. Mas o Senhor disse para Isaías, você vai falar e eles não vão ouvir. Você vai falar e eles não vão entender. Olha aí o que diz Isaías 6, de 8 a 9. Ou seja, irmãos, o profeta Isaías é um profeta que foi chamado para pregar, só que o Senhor já disse para ele, você vai ser um fracasso, porque você vai falar e as pessoas não vão ouvir. É igualzinho hoje, você foi chamado para pregar as multidões. Você vai falar
e o povo não vai ouvir. Olha que diz Isaías 6, 8, 9. Depois do chamado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esta nação: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Esta era a realidade na nação de Judá. Agora pensa você é um profeta na nação de Judá. O Senhor te chama para pregar o evangelho, você diz: estou aqui, Senhor, pronto. Fiz seminário, 4 anos, estou lá na comunidade já faz um tempão, sou crente, envia-me a mim. Só que é o seguinte, você vai pregar e ninguém vai ouvir. O senhor tem certeza que é para lá? Não pode ser para outro lugar, não. Você vai falar e eles não vão ouvir. Você vai falar e eles não vão perceber. Este era o contexto. Olha para você que interessante, Isaías estava vivendo nessa situação, ou seja, ele estava numa nação, no reino do sul, onde o véu da incredulidade estava no coração do povo. E quando Paulo, se não me falha a memória, ele escreve aos Coríntios, hoje eu estou ótimo de referência, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala justamente sobre esse véu da incredulidade, fazendo uma referência a Moisés. Quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilhava e ele coloca um véu. E eu, na minha vida toda, eu pensei que aquele véu foi colocado por causa do brilho. Aí Paulo vem e interpreta essa passagem, ele diz assim: não, aquele véu foi colocado justamente para que o povo não percebesse que a glória ia desvanecendo, que o brilho ia acabando, porque o brilho não é de Moisés, o brilho é do Messias, é do Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós olhamos para o brilho da pessoa. E aqui, o véu da incredulidade estava no coração daquele povo que não conseguia enxergar as bênçãos do Senhor. Aí você pode dizer assim: mas que povo hostil, que povo ignorante. O que mudou? Eu percebo assim, muitas vezes as pessoas dizem: eu queria ver tanto milagre, eu gosto de milagre, sabe? Milagre para mim é fantástico. Irmãos, o povo que saiu do Egito ficou 40 anos vendo milagres. E só 2 entraram na terra prometida, daquela geração que saiu. Então a gente percebe o seguinte, que a incredulidade, o véu da incredulidade estava no coração deles. E aí nós entramos no capítulo 12, que é algo assim... O Marco diz que eu falo todo o versículo é maravilhoso, né? Mas é maravilhoso mesmo, porque o capítulo 12, ele é contrário a isso. Volto para vocês, vamos voltar no texto, no contexto, na situação, naquele dia. O capítulo 12 é contrário a essa situação. Por quê? Porque nós vemos aqui uma expressão de louvor escatológico. Isaías está dizendo assim: vocês vão louvar o Senhor, vocês vão engrandecer o Senhor, porque tudo isso aqui vai passar. Essa incredulidade de vocês, olha aqui, ele é uma visão de futuro, de um futuro glorioso, onde o povo, voltando-se para Deus, louva o seu nome, reconhece o seu senhorio, alegra-se com a sua presença, reconhece o seu pecado e volta-se para ele de todo o coração. Oh, glórias! Se fosse numa igreja pentecostal, saía um glória a Deus. Saía ou não saía, Silvã? Saía, né? Mas a gente tem esperança ainda. Vamos ler Isaías, capítulo 12, não saiu nenhum aleluia. Vamos ler Isaías 12, 1, 3. Quem sabe? Olha só, naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Como que isso é fantástico! Vamos destrinchar isso daqui, irmãos. A remoção da ira de Deus. Vamos primeiro lá, existia uma ira, certo? Aqui a Bíblia diz que tinha uma ira, Deus estava irado, só que a sua ira foi retirada. Opa!
Então, se Deus estava irado e essa ira foi retirada, como que essa ira foi retirada? Quem retirou essa ira? Como? O que aconteceu para que o profeta dissesse o seguinte: graças te dou, Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou. Puxa, nós estamos falando que Deus não está mais irado com o homem. Como que isso aconteceu? E aí nós vamos ver o seguinte, irmãos, que essa ira, a remoção dessa ira, ela não poderia ser de forma nenhuma, ela poderia ser afastada por nenhuma obra humana. Nenhum homem seria capaz, nem que a nação de Judá toda voltasse para o Senhor, seria suficientemente grande para afastar a ira que Deus tinha do povo. Então, alguma coisa aconteceu, ou seja, precisava de uma ação externa, precisava de uma ação, um olhar para, a gente ouve assim, olhe para o seu coração, não é isso? Hoje tem muitas dessas palestras de motivação, olhe para dentro de você, olhe para o seu coração. Olhar para o coração nessa situação não resolveria o problema, porque como o irmão leu aqui, o coração do homem ele é enganoso. Então, olhar para o coração aqui não resolveria o problema. O homem precisava de uma ação externa, além das suas forças, além da sua capacidade, além das suas boas obras, para que essa ira fosse removida, para que Deus, ou seja, alguém precisava satisfazer a ira de Deus. Percebe para onde que eu estou caminhando? Percebe para onde que o texto está indo? Nós estamos falando de Isaías capítulo 12, e o texto está falando que a ira do Senhor será retirada. Ou seja, ele está apontando para onde? Ele está apontando para a cruz. 700 anos antes do acontecimento, o profeta está tendo um louvor, uma visão escatológica do que aconteceria na cruz do Calvário, lá na frente. Hoje nós somos privilegiados porque isso nós já sabemos que aconteceu. Nós já sabemos que aconteceu. Então nós temos muito mais razões para louvar, gritar, bradar o Senhor do que aquele povo que estava dizendo. Mas o profeta via isso lá na frente. Ou seja, irmãos, através da raiz de Jessé, a ira de Deus contra os seus foi retirada. A raiz, aquele renovo, aquele broto, aquele tronco, era o responsável, ou seria o responsável por toda a retirada da ira de Deus, porque Ele é a nossa paz. Ou seja, a retirada de sua ira é uma consolação para nós. É o que diz o texto aqui, a tua ira se retirou e tu me consolas. Isso é maravilhoso. Aqueles que estão em paz com Deus podem regozijar da esperança da glória de Deus. Quem pode se regozijar? Quem pode dizer, Senhor, a tua ira foi retirada e tu me consolas? Quem creu em Cristo como teu Senhor e suficiente Senhor e Salvador? O mundo inteiro pode falar, há consolação no mundo? Não há consolação no mundo. A consolação há em quem? Nos cristãos, naqueles que creem em Cristo. Esta passagem aqui, esta profecia é para aqueles que são crentes, para aqueles que creram em Cristo. Irmãos, se nós que somos cristãos não tivermos isso daqui como versículo de cabeceira, como certeza no meu coração, de que a ira do Senhor foi retirada sobre mim, e hoje Ele me consola, isso é maravilhoso. Isso é fantástico, isso é grandioso demais, porque as consolações do Senhor estão sobre mim. Eu lembro de um texto agora, Eclesiastes, que diz que as misericórdias, Eclesiastes, né, pastor? As misericórdias, obrigado, irmão, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Não são as nossas obras que são as causas de nós não sermos consumidos, mas são as misericórdias do Senhor. Senhor, o Senhor tirou a sua ira sobre mim e tu me consolas.
As tuas misericórdias estão sobre mim e elas são a causa de eu não ser consumidos. De eu não ser consumido. Vamos adiantar. Quando Paulo, no primeiro Romanos capítulo 5, versículo 2, versículos 1 e 2, Paulo fala desta paz e desta esperança. Olha que texto maravilhoso. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com os juízes desonestos. Se você ler Isaías 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai ver que isso daqui era a realidade lá. Pois eles fazem a injustiça parecer justiça, capítulo 10 de Isaías. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor me defende, Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Ou seja, independente da situação, eu confio no Senhor, porque Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Dando sequência, irmãos, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e o cálice da ira de Deus caiu sobre Cristo Jesus para salvar aqueles que creem nele. Ele levou sobre si os nossos pecados. Esse versículo, quando eu cito ele, alguns irmãos até dão risada, porque é um versículo... Romanos 5, 2, que é o texto que eu queria ler, é esse aqui, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, dá uma olhada nesse texto, e dá uma olhada em Efésios 2, 14 a 18. Olha só. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, irmãos, se você perceber, tanto Romanos 5, quanto o Efésios, ele fala a mesma coisa, que esta paz, ela foi concedida por Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Voltando para aquele texto, obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou a ira e hoje o Senhor nos consola. Aqui é a concretização daquilo que Isaías estava falando. Por que, irmãos? Porque o texto voltando, ele diz que o Senhor é a minha salvação e a minha força. Novamente, ele faz uma referência ali com o quê? Quem era a força que o rei Acaz comprou para libertar Judá? Um cara conhecido como Tiglat-Pileser. Esse era do rei do exército assírio. Acaz foi lá e fez acordo com ele para ajudá-lo contra o reino do norte e contra a Síria. O que o profeta está falando nesse capítulo 12? O Senhor é a minha força. Ou seja, ele está dizendo para o povo, a nossa força, a nossa confiança não é a Assíria. A nossa confiança não é o exército assírio. A nossa confiança não é o Egito. A nossa confiança é o Senhor. A força e a confiança está no Senhor, porque Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Irmãos, eu quero que você olhe aqui, Salmos 27 diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Carros e cavalos, você pode substituir por qualquer coisa hoje. Carros e cavalos eram os bens valiosos deles. Só que hoje nós podemos substituir isso por um monte de outra coisa. Uns confiam nisso, outros confiam naquilo, outros confiam naquele outro. E eu posso dizer isso de todo o coração, mas eu confio no Senhor.
Eu confio no Senhor. É isso que o profeta estava dizendo lá, Isaías. Olha, a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa libertação não é Tiglat-Pileser, não é o rei da Síria, mas é o Senhor, porque Ele é a nossa força. Veja, irmãos, que ele estava dentro de um contexto de guerra, dentro de um contexto de perseguição, dentro de um contexto de invasão. Tinha caído todas as cidades de Judá, faltava só Jerusalém. O exército estava a 16 quilômetros. Como diz um pregador, o exército assírio estava nas fraldas de Jerusalém. E aí o profeta vem e diz assim, olha, a nossa confiança é o Senhor. Oh, glórias a Deus. E às vezes essa é uma situação que às vezes nós titubeamos, irmãos, titubeamos. Muito bem. No versículos 4 e 6, e eu estou caminhando para o fim já, nós percebemos que o profeta convoca os crentes, aqueles que confiam no Senhor, a proclamar o nome dele. Olha só. Naquele dia, vocês dirão, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem o que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em todas as terras. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Oh, bênção de Deus! O que ele está dizendo aqui? Gente, o nosso Deus, irmãos, é muito maior do que qualquer outra coisa. Gritem sobre isso, proclamem isso, publiquem isso, porque isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é sem igual, e essa deve ser a nossa tônica, a proclamação do reino de Deus. E eu fiz aqui alguns comentários. Deem graças ao Senhor, publiquem, gritem de alegria, promovam o Santo de Israel, anunciem que Ele é excelso, que Ele é elevado, que Ele é sublime, que Ele é excelente. E aí você pode me perguntar, qual é o motivo daquela adoração? O motivo daquela adoração é o versículo 6, porque o Santo de Israel está no meio de vocês. Porque Cristo é o nosso Senhor, porque Cristo é o nosso Salvador. Estou estudando Hebreus, e você começa a estudar Hebreus, você fala, meu, que coisa interessante aqui, quando ele diz assim, que o nosso sumo sacerdote, Cristo, ele foi tentado em todas as coisas, por isso que quando eu chego diante dele, eu clamo, ele sabe o que eu estou falando. Eu já falei aqui algumas vezes, ele não é um espectador das nossas provações, ele não pensa, ai, que legal, você está passando isso, mas como é que será que é? Não, ele foi tentado em todas as coisas, e Hebreu diz assim, por isso ele pode nos socorrer. Esse texto aqui, por que essa alegria, Isaías? Porque o Santo de Israel está no meio de vocês. Por que essa alegria, irmão? Por que essa alegria, irmã? Porque Jesus Cristo é meu Salvador e o meu Senhor. Que alegria maior que essa? Publique então, divulguem, preguem, anunciem, de que Ele é excelso, excelente, sublime, de que Ele é a bandeira hasteada para todos os povos, nações, tribos, raças, todos aqueles que vêm a Ele. Aí eu te pergunto, nós temos motivos para isso? Sim, nós temos motivos, e eu vou ler aqui. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Ele venceu o pecado, morreu na cruz, nos incluiu na sua morte, perdoou os nossos pecados, nos ressuscitou com Ele e hoje nós temos uma nova vida. Ele está sentado nas regiões celestiais e nós, pela fé, estamos assentados com Ele. Nós desfrutamos da vida eterna, não na sua totalidade, mas um dia nós chegaremos lá pela graça do Senhor. Então, irmãos, há motivos para gloriarmos o seu nome? Há motivos para publicarmos o seu nome, para gritarmos o seu nome? Há motivos de sobra. Há motivo de sobra. Por quê? Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, aquele que foi manifestado em carne, aquele que foi justificado em espírito, aquele que foi contemplado de anjos, aquele que foi pregado aos gentios, aquele que foi crido no mundo e aquele que foi recebido em glória. De quem que ele está falando?
do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pegar esse texto de Timóteo, 1 Timóteo, você vai ver que ele começa com a encarnação de Cristo até a sua ascensão e sentar na vida eterna. Esse é o nosso Senhor. Então, há motivos de sobra para nós publicarmos o que Ele fez por nós.